Livro de Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Uma pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 7 diz assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. De quem contará, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Meus irmãos, um relato aqui profético do livro, aleluia, de Isaías, sobre o sofrimento, né, o sofrimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Ele para nos salvar, ele para abrir as prisões espirituais que prendiam a humanidade, ele teve que passar no processo do sofrimento, no processo do sofrimento. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele foi constrangido, sendo despido ali na frente de mais de 500 soldados. Ele foi torturado, né? Bateram em Jesus. Ele, aleluia, teve que carregar a sua própria cruz, não tendo forças suficiente, pelo caminho. Alguém então é constrangido a ajudá-lo a carregar aquela cruz. E depois ele é pregado naquela cruz. Depois de ser torturado, Jesus foi torturado, meus irmãos. Como eu disse aqui, foi despido na frente aí de 500, mais de 500 soldados, Isso é um constrangimento daquele que é santo, aquele que não havia pecado, né? Aquele que nunca pecou, agora ele está sofrendo na mão dos pecadores, sofrendo, sendo torturado, pelos pecadores. Então, bater em Jesus. O sofrimento não foi só naquela cruz, tá? Ele foi torturado. O sofrimento não foi somente quando ele ficou pendurado na cruz, ele já estava sofrendo a tortura, né? Ele já estava sofrendo o constrangimento. E por último, então, depois da sua caminhada até ao Calvário, até o lugar, chamado Caveira, até o lugar aonde ele seria então crucificado, né? Aleluia. Ele chega lá, meus irmãos, extremamente cansado, mas não derrotado, porque ao inverso, né, ao contrário do que os romanos, os judeus da época, os romanos ali, eles imaginavam, que a caminhada até a cruz do Calvário, a caminhada ao lugar chamado Gólgota, né,
a caminhada até o lugar onde estava a cruz, onde seria colocada a cruz, né? Seria uma caminhada, uma trajetória de derrota, né? Seria uma trajetória de derrota, mas não era uma trajetória de derrota, era uma trajetória de vitória, né? É difícil, meus irmãos, para a inteligência humana entender, né? Olhando, a pessoa está sendo torturada, a pessoa caminha com dificuldade para chegar a um local e ainda ser crucificado. E aí o pastor Jerry diz assim: a caminhada da vitória, né? Era a caminhada da vitória, né? Era a caminhada da vitória da humanidade, né? Aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre ele. Então essa trajetória, meus irmãos, de sofrimento do Filho de Deus, nos trouxe vitória. Pelo contrário do que as pessoas poderiam imaginar, um Cristo derrotado, né? Quem sabe os soldados, né, romanos que estavam ali, muitas pessoas que estavam ali, alguns diziam para Jesus, quando ele estava pendurado: desce e salva a ti mesmo, né? Desce daí e salva a ti mesmo. Fez tantas coisas, agora não consegue te salvar, debochavam dele, né? Estavam debochando de Cristo, né? Falando essas coisas, mas eles não sabiam que era necessário Cristo estar pendurado. Jesus falou que era necessário, né, ele ser levantado. Jesus, aleluia, né, ele sofreu, irmão, ele ficou ali horas, pendurado, ainda sofrendo, né? Mas foram horas, aleluia, de contagem para a vitória. Foram horas que foram, aleluia, contadas para a vitória, porque a vitória chegaria para a humanidade. Enquanto Jesus está pendurado, crucificado, a humanidade toda está escravizada, a humanidade toda está destituída da glória, da presença do Pai Celestial, da presença de Deus, por causa dos seus pecados. Mas agora ele crucificado, olha só, Jesus crucificado, oh Deus poderoso, ele machucado, né? Foi terrível o que fizeram com Jesus, um homem santo, um homem, né, filho de Deus, que veio à terra, como diz ali em João, capítulo 1, o verbo que desceu à terra, o amor, né? E Jesus, aonde ele ia implantando o amor, né? Aonde ele ia falando do amor de Deus, mas as pessoas rejeitaram este amor. As pessoas rejeitaram este bem. As pessoas rejeitaram e ele foi o homem mais desprezado, como a Bíblia diz. Desprezaram o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que ainda que ele estava pendurado, ainda com dores, com grande sofrimento, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz, meus irmãos, então, né, que Jesus crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, para o bem da humanidade, né? Ressuscita Jesus, mostrando ainda e visitando muitos discípulos seus por 40 dias. Jesus faz aparições em vários lugares antes de ser recebido ao céu. O sofrimento que nos traz a paz está em Cristo. O sofrimento que nos trouxe a paz, irmão, foi o sofrimento de Jesus. Você que não é crente, você que está olhando esse vídeo, você que vai olhar este vídeo, né? Quem sabe não está entendendo o que eu estou pronunciando aqui, mas eu quero dizer que alguém sofreu para você ter felicidade. Eu quero dizer para você que alguém sofreu para que a tua esperança, né, fosse alcançada. Alguém sofreu para você ter esperança de vida. Alguém sofreu por ti
para te dar a oportunidade de você ser perdoado dos seus pecados e ser livre da escravidão do pecado. Jesus Cristo morreu por ti. Jesus Cristo morreu por ti, para que você e a sua família encontrassem o caminho da salvação, para que você e a sua família fossem livres, aleluia, para adorar a Deus, fossem libertos do cativeiro do diabo para, aleluia, adorar o Senhor Deus, aleluia. Então, esse sofrimento, né, relatado no livro de Isaías, capítulo 53, o sofrimento, né, que nos traz a paz, né? O sofrimento de Jesus, ele nos trouxe paz, né? Nós que estávamos no mundo, aleluia, nós que estávamos perdidos, né? Nós que estávamos derrotados, encontramos esperança, encontramos a paz, encontramos a alegria e a vitória na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos agora retribuir a Cristo o seu sofrimento, o seu amor, ágape, para com as nossas vidas. Precisamos retribuir, espalhando o Evangelho, as boas novas de Cristo, assim como nós fomos alcançados por este sofrimento, assim como nós temos a paz, né? Ele nos trouxe a paz. Nós precisamos também falar para as pessoas que somente Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos traz a paz. Ele sofreu, né? Ele sofreu dores como homem, mas como Deus, está à destra de Deus Pai neste momento. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos.